Vamos abrir então as nossas Bíblias em Efésios capítulo 6, do verso 1 até o verso 3. Assim diz o texto sagrado: Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Senhor, dou graças a Ti pela oportunidade de poder ter acesso à Tua palavra e ter o auxílio do Teu Espírito Santo para poder compreendê-la. E conforme o Senhor colocou em meu coração, que eu seja tão somente um instrumento Teu para instruir, ó Pai querido, a Tua igreja. Usa-me, ó Pai querido, como vaso de barro, para que essas verdades contidas nesse texto possa levar o entendimento da Tua vontade, dos Teus propósitos para os filhos e para os pais, para as famílias. Que nós aqui aprendamos, ó Pai querido, o que o Senhor quer para cada um de nós. Eu suplico, ó Pai, que da Tua graça, o Teu auxílio, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Por assentar-nos. Esse texto no qual nós lemos aqui, Efésios capítulo 6, do 1 ao 3, ele faz parte de um contexto onde Paulo ele vem falando, tratando acerca das famílias. Este trecho, essa seção que fala sobre família, vai do capítulo 5, do verso 22, até o capítulo 6, o verso 4. Na semana retrasada, nós falamos então dos deveres das mulheres, no qual elas deveriam ser sujeitas a seus maridos, vistos que a autoridade no qual eles desempenham é a autoridade do próprio Senhor Jesus Cristo. Então as mulheres, ao se sujeitarem aos maridos, de uma certa forma estão se sujeitando ao próprio Senhor Jesus Cristo, visto que eles carregam a autoridade de Cristo. Na semana passada, nós falamos então acerca dos deveres dos maridos, no qual Paulo, ele começa o texto dizendo: maridos, amai vossas mulheres. E ele repete isso mais 2 vezes. Então, por 3 vezes, Paulo ele diz que os maridos, eles devem amar as suas esposas. Nós entendemos então, se os maridos querem que as suas esposas lhes sejam sujeitas, eles irão alcançar essa sujeição tão somente através do amor. Quando os maridos amam as suas esposas, semelhante a Cristo que amou a sua igreja, com amor ágape, com amor que renuncia, com amor que se disponha a respeitá-la, a se sacrificar por ela, a investir na santificação das mulheres, através então da graça do Senhor, do auxílio do Espírito Santo, e promovendo a edificação delas, amando-as como Cristo amou a igreja, tendo o padrão do Senhor Jesus Cristo em relação ao amor dele para com a igreja. Não será difícil uma esposa então se sujeitar ao marido. Então, se os maridos querem que as mulheres sejam sujeitas, eles irão alcançar isso tão somente através do amor. Hoje iremos falar então acerca dos deveres dos filhos. No capítulo 6, o verso 1, Paulo então, ele inicia: Vós, filhos. Paulo, ele dirige-se aqui especificamente aos filhos, dando a entender que os filhos estariam presentes na igreja quando então essa carta fosse lida. Os filhos estariam ali no culto, os filhos estariam ali prestando culto a Deus, juntamente com os seus pais. Paulo, ele se dirige especificamente aos filhos.
Os filhos iriam escutar essas verdades, visto que eles estariam ali presentes. Toda a família, incluindo os filhos, eles fazem parte do propósito de Deus. Atos, capítulo 2, do verso 38 ao verso 39 diz: Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chama. Por nenhum pretexto, por nenhum motivo, qualquer que seja, os filhos, as crianças, devem ser impedidas de virem a Jesus Cristo. Deus, ele tem um propósito para toda a família, inclusive para os seus filhos. Os filhos devem então priorizar esse momento de estar na casa do Senhor. Deve priorizar o momento para cultuar a Deus. Da mesma forma que eles têm, vocês filhos, a oportunidade de estudarem, de trabalharem, de terem o seu lazer, de ter então o seu momento de recreação, vocês devem também entender que há um dia no qual Deus separou para que vocês viessem à casa do Senhor, e nesse momento de culto congregacional, que vocês possam, juntamente com seus pais, engrandecerem e glorificarem a Deus. É o dia do Senhor, é a expectativa em que toda a família esteja aqui cultuando a Deus. Vós filhos, Paulo então se dirige a vocês, entendendo que vocês estariam fazendo parte do culto. É importante isso, o desejo do coração de vocês de virem ao culto de uma forma espontânea, não havendo por parte dos pais uma imposição, ou que vocês veem isso como uma obrigação, mas veja isso como algo prazeroso, estar cultuando a Deus. E nada deve ser empecilho para que vocês se acheguem a Cristo. Marcos, capítulo 10, do verso 13 e o verso 14, diz: E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que los traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixar vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Nada deve ser um empecilho para que os filhos venham à casa do Senhor, independente da sua idade, independente que sejam crianças, uma tenra idade, adolescentes, enfim, todos que possam estar vindo à casa do Senhor. Paulo então ele começa, capítulo 6, do verso 1, vós filhos, ele continua: sede obedientes a vossos pais. Paulo então dá aqui uma ordem enquanto apóstolo, dá uma ordem enquanto dirigido, inspirado pelo Espírito Santo, para que os filhos sejam obedientes aos vossos pais. Quero que vocês entendam isso. A obediência que vocês devem aos seus pais é uma característica de que vocês são tementes a Deus. Filhos que temem ao Senhor, filhos que verdadeiramente têm um compromisso com o senhorio de Cristo, esses filhos obedecem aos pais. É uma característica de filhos tementes a Deus. Provérbios, capítulo 1, do verso 8 e o verso 9 diz: Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento da tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço.
Provérbios, capítulo 6, o verso 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei da tua mãe. A Escritura Sagrada, então, mostra o dever que os filhos devem ter em relação aos pais, sendo obediente a eles, entendendo que a instrução no qual eles passam para os filhos é uma instrução vinda do Senhor, levando-os a conhecerem, a terem uma experiência com Deus. Os pais então representam de uma certa forma o próprio Deus, tendo a autoridade para ensiná-los. Vós filhos, sede obedientes aos vossos pais. Uma característica de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade que dá as costas para Deus, de uma sociedade que se rebela contra Deus, é uma sociedade onde os filhos são desobedientes aos pais. Romanos, capítulo 1, do verso 28 ao verso 30, diz: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães. É dentro deste contexto de uma sociedade rebelde, de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade que vira as costas para o Deus Santo, onde encontramos então filhos rebeldes, filhos desobedientes aos pais. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 e o verso 2, diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. Essa é a característica de uma sociedade sem Deus, de uma sociedade rebelde, de uma sociedade que não se dispõe a se submeter ao senhorio de Cristo. Dentre tantas características que mostram uma sociedade sem Deus, está aqui a desobediência aos pais. Mas aqueles que verdadeiramente temem a Deus, eles se submetem à ordem, ao ensinamento, à doutrina bíblica, que Paulo então coloca no capítulo 6 de Efésios, verso 1. Vós filhos, sede, é uma ordem, sede obedientes a vossos pais. Ele continua: sede obediente a vossos pais no Senhor. Devido os filhos estarem no Senhor, ou seja, devido os filhos estarem submissos ao senhorio de Cristo, devido os filhos eles reconhecerem o senhorio de Cristo sobre as suas vidas, eles tiveram uma experiência de novo nascimento. Eles estão na igreja não por obrigação, não estão na igreja para o oba-oba espiritual, estão na igreja porque são tementes a Deus, porque verdadeiramente vêm para cultuar a Deus. Essa vida submissa ao senhorio ao senhorio de Cristo, eles então se submetem aos pais. Essa sujeição aos pais é devido eles estarem no Senhor. A obediência aos pais é resultado da submissão que eles têm ao Senhor. A submissão ou a obediência aos pais é decorrência de que, em primeiro plano, eles já se sujeitaram a Cristo. Por isso Paulo, ele diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor.
porque vocês têm um compromisso com Cristo. Levítico, capítulo 19, do verso 1 ao verso 3, diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e diz-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um temerá a sua mãe e a seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Essa devoção, essa sujeição, é esse reconhecimento da santidade de Deus, deles servirem ao Senhor, que os leva então a serem obedientes aos pais. Na passagem paralela, que Paulo então fala essa mesma doutrina, esse mesmo ensinamento, mas dirigindo-se à igreja de Colossos, ele acrescenta a palavra tudo. Colossenses capítulo 3, o verso 20 diz: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Veja bem, como nós mostramos, os filhos devem ser obedientes aos pais, porque em primeiro plano eles servem ao Senhor. Então, o respeito, a obediência aos pais deve ser em tudo, desde que não contrarie os ensinamentos morais e espirituais das Escrituras Sagradas, porque em primeiro plano os filhos servem ao Senhor, eles são submissos ao Senhor, e a sua obediência aos pais deve ser em tudo que não seja contrário às Escrituras Sagradas, em tudo que não contrarie a moral e a espiritualidade dos ensinamentos de Deus. Atos, capítulo 5, o verso 29 diz: porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos, capítulo 4, do 18 ao 20. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Então, os próprios apóstolos João e Pedro, eles não se submeteram aos governantes, porque a priori eles deveriam obedecer a Deus. Da mesma forma, os filhos obedeçam aos pais em tudo que seja de acordo com as Escrituras Sagradas. Continuando o verso 1: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isto é justo. Calvino, ele dando o seu parecer em relação a esse texto, ele diz: ele prova que tal submissão é justa, porque o Senhor a ordenou, pois não é lícito questionar ou pôr em dúvida a determinação daquele cuja vontade é a mais justa norma da bondade e retidão. Então, é justo os filhos obedecerem aos pais, visto que isto é agradável ao Senhor, como Paulo falou na passagem paralela em Colossenses. E quem está determinando esta obediência é o Senhor, que vos criou, que vos redimiu, é o teu Redentor, é o Pai Santo, é o Pai Justo. Assim, Jesus, ele se refere a Deus na oração sacerdotal: Pai Santo, Pai Justo, visto então que é algo que nós não devemos questionar, se devemos ou não a obediência aos nossos pais. É inquestionável, isto é justo, visto que foi o próprio Deus da justiça que nos deu esta doutrina,
esta regra, esta ordenança. Então isso é agradável, é justo que você seja obediente aos vossos pais. Continuando o verso 2: honra a teu pai e a tua mãe. John Stott, referindo-se a esse texto, ele diz: é que durante a nossa infância, pelo menos, os pais representam Deus diante de nós e são como que intermediários tanto da autoridade quanto do amor de Deus. Devemos honrá-los, ou seja, reconhecer a sua autoridade dada por Deus e assim prestar-lhes não somente a nossa obediência, como também o nosso amor e o nosso respeito. Calvino, ele diz: o preceito honra teu pai e a tua mãe compreende todos os deveres pelos quais a afeição sincera e o respeito que os filhos devem a seus pais podem ser expressos. A obediência aos pais então deve ser caracterizada pelo respeito, deve ser caracterizada pela honra, deve ser caracterizada por reconhecer a dignidade que eles têm. Filhos, então, obedeçam a vossos pais, reconhecendo isso como sendo justo diante de Deus. O faça de bom grado, o faça respeitando-os, o faça reconhecendo que é uma ordenança bíblica. Então, reconheçam eles como sendo próprios representantes do amor e da justiça de Deus, visto que eles querem o bem para vocês. Honrem os pais. Filhos, honra a teu pai e a tua mãe. Ele continua no verso 2, que é o primeiro mandamento com promessa. Se nós olharmos a lei de Moisés referente aos ensinamentos que os pais deveriam dar aos filhos, e se porventura o filho não quisesse receber tal ordenança, tal ensinamento, e talvez um filho se mostrasse contumaz e rebelde, e esse filho então não quisesse ser disciplinado, e não quisesse mudar o seu comportamento, e fosse então rebelde aos pais, de acordo com a lei de Moisés, eles deveriam ser apedrejados. A lei capital estava sobre esse filho contumaz e rebelde, filho que fosse desobediente, filho que não quisesse ser disciplinado, filho que se revelasse incorrigível. Sobre eles recaía então o apedrejamento, isso de acordo com a lei de Moisés. Deuteronômios, capítulo 21, do verso 18 ao verso 21, diz: quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles, lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele e o levarão aos anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, é um comilão e um beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que morra. Tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. Paulo, no entanto, ele prefere reforçar esse mandamento do Senhor não com uma ameaça, mas sim com uma promessa. Paulo, ele revela que tal proposta é peculiar então a este mandamento. Ele não traz aqui uma ameaça, mas ele traz aqui uma promessa que os filhos têm ao serem obedientes aos seus pais. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. O verso 3: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É importante nós pensarmos sobre o que Paulo está falando aqui.
o que significa viver sobre a terra durante muito tempo. A questão é que os pais irão educar os filhos no caminho do Senhor. E esse ensinamento dos pais aos filhos no caminho do Senhor vai fazer com que os filhos venham se submeter ao senhorio de Cristo. E assim, eles irão experimentar a vontade de Deus. E experimentando a vontade de Deus, eles irão ver o que é o melhor para as suas vidas. Filhos, obedeçam a vossos pais, visto que os vossos pais irão encaminhar vocês às verdades expostas nas Escrituras Sagradas. Os vossos pais estarão ensinando a vocês andarem com o Senhor. Os vossos pais estarão doutrinando, levando vocês ao crescimento espiritual, a conhecerem através dos ensinamentos deles, a vocês temerem a Deus. E isto vai fazer com que vocês, o verso 3, para que vocês vão bem e vivas muito tempo sobre a terra. João, capítulo 10, o verso 10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e a destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Essa vida com abundância vocês só irão encontrar em Jesus Cristo. E é isso que os pais irão auxiliá-los a vocês encontrar essa vida com abundância, levando vocês a temerem a Deus. Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É essa mudança de comportamento que os vossos pais estarão auxiliando vocês a terem, através do conhecimento da palavra de Deus, e assim irão conhecer a vontade de Deus, e conhecendo a vontade de Deus, irão viver muito tempo sobre a terra. Essa obediência aos pais, que os levarão ao caminho do Senhor, vai fazer com que vocês filhos, mesmo depois de grande, mesmo depois de casados, mesmo depois de saírem da casa de seus pais, vocês irão desfrutar da graça do Senhor em suas vidas. É uma experiência que vai marcar, nortear as suas vidas. O aprendizado que vocês têm em seus lares, através do culto doméstico, através de um versículo que eles ensinam, através do incentivo que eles dão a vocês para orarem, através do incentivo que eles dão a vocês lerem a Bíblia, através do chamar para vir à escola dominical, para participarem do culto, para fazer com que vocês se envolvam na igreja. Tudo isso vai fazer com que vocês, mesmo depois de grande, vão desfrutar da graça do Senhor. Provérbios, capítulo 22, o verso 6, diz: educa a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Pois bem, esse é o ensinamento que Deus dá aos filhos. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Concluindo aqui, alguém pode fazer uma pergunta: qual é a idade que um filho deve continuar honrando aos pais? Até quando os filhos devem estar obedecendo aos seus pais? A resposta que eu dou é: enquanto você tiver pai. Enquanto você tiver pai, enquanto você tiver mãe, que você continue sendo obediente a eles. Enquanto você tiver pai, enquanto você tiver mãe,
continue honrando-os, independente da sua idade, independente da sua condição civil, que você possa encontrar nos seus pais um lugar de refúgio, um porto seguro, alguém onde vocês possam buscar um conselho, uma palavra amiga, um ombro para chorar, um conselheiro, uma conselheira, alguém que, não obstante vocês terem suas próprias famílias, ainda estarão em contínua oração pelas vossas vidas, continuamente estarão clamando a Deus pelas suas vidas. Então, tenham sempre nos seus pais alguém que vocês devem ver com respeito, honrando-os e sendo obedientes. Que Deus assim nos ajude. Vamos orar. Obrigado a Deus pela tua bendita palavra, que essas verdades possam estar sendo escritas nos corações de cada um de nós, que os filhos verdadeiramente sejam sujeitos, obedientes, honrando aos pais, respeitando e vendo neles como reflexo da bondade e do amor do Senhor, nos ensinamentos e nas verdades doutrinárias que eles queiram passar para os filhos. Usa os pais com sabedoria e graça para educar os filhos no caminho do Senhor. Coloca no coração dos filhos esse temor a Ti, e por temer a Ti, que eles sejam obedientes aos pais. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém.